Oi, oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao Universo Roxo. Eu sou Ayla Violeta, eu sou taróloga, apaixonada pelo universo dos oráculos, pela espiritualidade e pelo autoconhecimento. Antes da gente começar a nossa primeira leitura de hoje, eu quero te contar um pouquinho sobre esse espaço. Eu criei o Universo Roxo com o desejo de criar um lugar onde a espiritualidade pudesse ser vivida de forma leve, acolhedora, intuitiva. Então, esse podcast vai conversar sobre tarô, baralho cigano, oráculos, energia, simbolismos, tudo que desenvolve a gente espiritualmente, tudo aquilo que nos ajuda a compreender melhor os ciclos da vida. Se você acredita que o universo conversa com a gente através de sinais, de sincronicidade, de símbolos, sabe? Aquela coisa de ver horas iguais e, meu Deus, é um sinal do universo. Então, talvez este seja o seu lugar. E se você ainda está conhecendo esse mundo, seja igualmente muito bem-vindo, porque a gente vai descobrir tudo de forma muito junta, porque o meu objetivo não é dizer o que vai acontecer na sua vida, mas oferecer uma nova forma de olhar para os acontecimentos, sabe, para que você possa, para que ajude você a escolher de forma mais consciente o que você pode ou não fazer, né? Mas, como eu digo, não vou ditar regras para ninguém aqui. Eu acredito que o tarô, ele não existe para prender ninguém a um destino, muito pelo contrário. Ele ilumina possibilidades, ele mostra caminhos, ele aponta desafios, né? Mas quem escreve a própria história continua sendo você. Então, todas as leituras que eu vou fazer aqui, elas são coletivas, tá? Isso indica que nem toda mensagem vai conversar com todas as pessoas da mesma forma. Então, recebe aquilo que toca no seu coração e aí permite que aquilo que não faz sentido para você segue o seu caminho. Então, respira fundo, encontra um lugar confortável, abre seu coração para receber a mensagem dessa semana e vamos juntos descobrir quais são as energias que vamos acompanhar dos dias 2 a 8 de agosto. Seja muito bem-vindo ao Universo Roxo. Bom, meus queridos, esse é o nosso momento semanal de conexão, onde nós vamos olhar para as energias da semana através do tarô e dos oráculos, tá? E lembrando que é uma leitura coletiva, tá bom? Eu trabalho com 3 oráculos, o baralho cigano, o tarô tradicional, que é o mais comum, né, de Rider Waite, e o oráculo de Sakura Card Captor, que foi o que eu comecei a ler quando eu tinha 15 anos. Então, toda semana eu vou trazer uma carta de cada um desses oráculos pra gente poder ter uma visão geral da semana do que vai vir, tá bom? E para essa semana, saíram 3 cartas muito interessantes. No baralho cigano, a gente tem a carta da montanha. No tarô tradicional, nós temos o pajem de paus. E no oráculo da Sakura, nós temos a carta do silêncio. E quando a gente olha essas 3 cartas juntas, elas contam uma narrativa. Então, essa semana vai ser praticamente uma história. Então, vamos por partes que eu vou falar o que cada uma dessas cartas significa. Começamos com a montanha, que abre a leitura, mostrando que essa semana ela pode ser uma semana mais lenta, mais exigente, né? Talvez você tenha aquela sensação de que tudo tá demorando mais do que devia para acontecer. Alguns planos podem estar encontrando alguns obstáculos, burocracia, atrasos ou simplesmente situações que parecem que não andam. Você faz de tudo, se esforce, o negócio não vai. Mas existe uma diferença muito importante entre um obstáculo e um bloqueio definitivo. E a montanha, ela não fala de derrota, ela fala de tempo. A montanha mostra desafios que exigem maturidade, exige paciência, existe perseverança. Então, algumas coisas simplesmente ainda não estão prontas para acontecer e insistir em resolver tudo imediatamente pode acabar te gerando até mais desgaste do que o necessário. Então, se algo não caminha no ritmo que você esperava, talvez seja o universo apenas dizendo: calma, fia, ainda não. Respira, reorganiza, continua. Porque a montanha, ela pode ser alta, mas ela também pode ser escalada. Porém, exige preparação, é um processo demorado, não é algo que se consegue do dia para a noite. Então, respira, entenda que a vida não é um morango, infelizmente, e que a gente tem que fazer o melhor que pode, mas assim, não adianta a gente tentar dar murro em ponta de faca. E é aí que entra o pajem de paus. Enquanto a montanha, ela tá falando pra gente de desafios, o pajem vai responder pra gente: então encontra outro caminho.
Essa é uma carta de iniciativa, de criatividade, de coragem, sabe? O pajem não é uma energia de colher resultados, é uma energia de plantar. Então, nesse momento, talvez exista aquele projeto que você está adiando, aquele curso que você queria começar, mas nunca começa, aquela ideia que está guardada dentro do caderno, que você anotou e deixou lá, aquela conversa importante que você está adiando, aquele primeiro passo. O pajem de paus, ele lembra que inspiração sem ação continua sendo apenas um sonho. Então, tem que arregaçar as mangas e colocar o planejamento para jogo. Essa semana, ela pede movimento, né? Mesmo que seja um movimento pequeno. Como eu falei, a montanha exige que a gente tenha ali um joguinho de cintura. Você não vai escalar a montanha no mesmo dia. Olha o Everest, o pessoal geralmente escala em semanas, né? Então, mesmo que seja um pequeno passo, mesmo que você precise recalcular a rota, o importante é não correr e continuar caminhando. Outra mensagem muito bonita dessa carta é que às vezes a solução não é enfrentar a montanha de frente. Você pode contornar, você pode descansar antes de continuar, você pode mudar de estratégia, você pode até desistir. Não quero mais escalar essa montanha não vai valer a pena o meu esforço, minha energia, vou fazer outra coisa aqui. Criatividade também é inteligência, né? E a gente fecha a terceira carta com a carta do silêncio. E essa carta, pra mim, é o verdadeiro conselho da semana. Porque o silêncio existe... Sabe aquela expressão? Calado vence? E essa carta, ela conversa perfeitamente com as outras duas, sabe? Quando a dificuldade aparece, nossa tendência é reclamar pra todo mundo. Ou então o contrário, quando nasce um sonho, a nossa vontade é também de sair contando para todo mundo. Mas nem sempre isso fortalece a nossa energia. Às vezes, as reclamações alimentam ainda mais aquilo que a gente quer deixar para trás. E muitas vezes, dividir os nossos planos cedo demais abre espaço para opinião alheia, aí vem crítica, vem insegurança das outras pessoas que acabam projetando seus próprios medos em cima da gente. Então, nem todo mundo precisa conhecer os seus próximos passos. Nem toda batalha precisa ser anunciada. Nem toda conquista precisa ser planejada em voz alta. Se precisar desabafar, faça isso, mas faça em oração. Acende uma vela branca, conversa com seu anjo da guarda, escreve um diário, faz uma meditação, entrega para o universo aquilo que está pesando no seu coração, mas evita a todo custo transformar suas dificuldades em assunto recorrente, em fofoca. A energia segue para onde vai a nossa atenção. E o silêncio dessa carta, ela não fala de isolamento, ela fala de sabedoria, ela fala que é melhor observar mais, escutar mais, refletir mais e falar apenas quando for realmente necessário. Dentro dessa leitura, existe um detalhe muito bonito de simbolismo, né, na combinação dessas cartas. A montanha, ela representa o elemento terra. É firme, é pesada, ela é estável e tem uma energia mais lenta. O pajem de paus, ele já vem trazendo a energia do fogo. Então ele fala de entusiasmo, de iniciativa, de coragem, de movimento. E o silêncio, ele vem com a energia do ar, do pensamento antes das palavras, sabe? Da mente organizada, da comunicação consciente. Então, essa leitura, ela tá dizendo para você, não tenta mover a montanha apenas na força. Escolha com sabedoria onde colocar o seu fogo. Então, nem todo obstáculo precisa ser enfrentado de frente. Às vezes, a resposta, ela tá mais em observar, em planejar melhor e aí sim, agir no momento certo. Outra coisa nessa leitura, que também me chamou bastante atenção, é o fato da gente ter o pajem, né? Porque o pajem, eles geralmente são os mensageiros do tarô, né? São cartas de aprendizado, de descobertas e principalmente de começos. Então isso me faz pensar que talvez essa montanha, ela nem represente um problema para quem já está caminhando há muito tempo. Ela pode ser justamente o primeiro desafio de uma nova fase que você está enfrentando após colocar os seus processos, os seus projetos em movimento, em atividade.
Então, talvez você esteja começando um projeto, ou então mudando de carreira, criando um novo hábito, iniciando um relacionamento, ou simplesmente tentando viver uma versão diferente de si mesmo, e é natural que o começo pareça mais difícil. Então, toda a trilha, ela parece mais íngreme logo nos primeiros passos, né? Só que isso não significa que você escolheu o caminho errado. Às vezes significa apenas que você tá crescendo, que é um processo. E todo o crescimento, ele exige sacrifícios, ele exige da gente muito mais do que ficar na nossa zona de conforto, né? E pra gente fechar, então, a leitura da semana, quando juntamos as 3 cartas, a leitura, ela pra mim fica muito clara. Então, a montanha, ela diz que essa semana, com certeza existirão obstáculos, que podem te desanimar, que podem mostrar assim, nossa, não tô chegando em lugar nenhum, mas o pajem de paus responde: continua agindo, seja criativo, não desista, bota teus planos para jogo, inicia seus projetos, dá sequência naquilo que faz sentido para você. E o silêncio, ele completa: faça tudo sem precisar provar nada para ninguém. Talvez essa seja uma semana pra gente construir nos bastidores. Enquanto o mundo acha que não tem nada acontecendo, você tá lá, fortalecendo as suas bases, criando seus processos, porque é uma árvore forte, ela cria raízes profundas antes de mostrar os seus frutos, não é verdade? E se essa leitura encontrou você no momento certo, então lembre-se, nem toda demora é um atraso, nem todo silêncio é um vazio, nem toda montanha existe para impedir sua passagem. Algumas existem apenas para mostrar o quanto você é capaz de subir e crescer. Tá bom? Que sua semana seja guiada por coragem, por serenidade, por confiança. Se essa mensagem falou com seu coração, compartilhe esse episódio com alguém que também precisa ouvir essas palavras, pra gente poder trazer mais harmonia pras pessoas que a gente gosta, e assim essa energia pode alcançar mais pessoas. Eu sou a Ela Violeta, esse é o primeiro episódio do Universo Roxo, e que o universo ilumine seus caminhos, e nos encontramos na próxima leitura semanal.